Uma boa tarde a todos e a todas. Em nome da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, EPAGRE, queremos dar as boas-vindas aos participantes deste evento. Em seguida, então, teremos a palestra, que será o Comércio Legal de Moluscos Bivalves, Orientações ao Comprador, a qual será apresentada pelo palestrante Robson Ventura de Souza, ele que é médico veterinário, doutor em aquicultura, pesquisador do Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE, representante da EPAGRE no Comitê Estadual de Controle Sanitário de Moluscos Bivalves e atua na EPAGRE com projetos relacionados a controle sanitário de moluscos bivalves há mais de 10 anos. A palestra do Robson, então, terá aproximadamente 30 minutos e a interação deverá ser realizada pelo chat e as perguntas, essas serão respondidas, então, ao final da apresentação. Não teremos intervenções durante a apresentação do Dr. Robson. E essa palestra, então, está sendo gravada e ficará, então, depois disponível para os interessados, tanto no YouTube da EPAGRE como da SIDASC. Então, repasso desde já, então, a palavra e a apresentação ao nosso palestrante Robson Ventura de Souza. Uma boa palestra, doutor. Obrigado, Marcelo. Agradeço aí, Marcelo, a todo mundo que está envolvido na organização aí do evento. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Certo. Eu sou, como o Marcelo apresentou, eu sou pesquisador da EPAGRE, do Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca. Então, como um pesquisador, de uma empresa de extensão rural, a gente não tem exatamente a atribuição de fazer fiscalização ou fiscalizar comércio. Por outro lado, a EPAGRE tem um envolvimento muito grande nessa questão de educação. Então, a EPAGRE participou do processo todo de capacitação de maricultores, processadores e comerciantes de moluscos bivalves em Santa Catarina. Então, eu vou apresentar um pouco aqui de como funciona esse comércio, quais são as principais regras, e buscando aqui orientar o público aqui da Expo Super, que seriam aí os supermercadistas, que têm interesse em comercializar esse tipo de produto, para orientar, para ver como isso funciona. E eu vou iniciar aqui a apresentação explicando um pouco o que são esses moluscos bivalves. Eu imagino que nem todo mundo seja da área, alguns são curiosos. E os moluscos bivalves, moluscos, são animais de corpo mole, assim como as lulas, os polvos. Só que esses moluscos bivalves, especificamente, eles são moluscos que vivem dentro de uma concha. Então, é uma concha que tem duas valvas, então essa concha abre e fecha, e por isso bivalve. E eles são representados principalmente aí pelas ostras, os mexilhões ou mariscos, as vieiras, que é a concha da Shell. E deixa eu ligar meu apontador aqui. Essa aqui, então as ostras, os mexilhões, as vieiras, que são cultivados aqui em Santa Catarina, e os berbigões, que eles ainda são alvo somente de extração, mas em breve a gente imagina que também vão ser cultivados, existem pesquisas nesse sentido. Santa Catarina ele é o maior produtor de moluscos do Brasil, produzindo mais de 95% dos moluscos de cultivo, em torno de 15 mil toneladas desses animais são produzidos todos os anos em Santa Catarina. E aqui, imagino que quem quer vender molusco que esteja interessado, e conheça bastante de marketing, e os moluscos eles têm aí uma grande possibilidade de marketing positivo, porque eles são animais extremamente saudáveis, eles têm baixos níveis de colesterol, são altos níveis de ácidos graxos poliinsaturados que fazem bem aí para o coração, são ricos em nutrientes como zinco, que então eles inclusive são recomendados como suplementação alimentar em alguns casos, além de ser extremamente saborosos. Eu, além de ser de estudar na área, aprecio muito esses animais, imagino que mais gente que deva gostar também de comer ostra e mexilhão. E vou aqui enfatizar aqui que eles são animais, Então, os produtos aí à base de ostras, mexilhões, vieiras, eles são produtos de origem animal. Então, os supermercadistas aí estão acostumados a trabalhar com produtos de origem animal, frango, suíno, ovos, leite, e as regras do comércio de molusco não diferem muito desses outros tipos de produtos. Então, eu vou começar aqui apresentando alguns conceitos para a gente ter um entendimento depois do que eu vou apresentar em relação às regras, E vou sempre fazer um paralelo aqui com outros tipos de produtos de origem animal que a gente tem mais intimidade para melhor entendimento.
né? Então, o primeiro conceito que eu vou apresentar aqui são as fazendas marinhas. As fazendas marinhas são empreendimentos planejados e operados com o objetivo de cultivar moluscos bivalves até que atinjam o tamanho comercial. Para isso, eles contam com estruturas de cultivo no mar, estruturas de apoio em terra ou plataformas flutuantes para possibilitar a colheita e limpeza dos animais que serão comercializados. Então, fazendo um paralelo aqui, né, as nossas fazendas marinhas são como fossem as granjas lá de frango, né, de corte, ou a granja lá onde se produz os suínos, aqui que são produzidos os animais, né? Então, essas são as nossas fazendas marinhas, né? O que são estabelecimentos processadores de moluscos? Os estabelecimentos processadores, de novo, fazendo um paralelo lá com o frango ou com o suíno, eles são como o nosso frigorífico, né? Então, eles são empreendimentos planejados e operados com o objetivo de transformar os animais, né, as ostras e os mexilhões produzidos pelas fazendas marinhas, em alimentos, devidamente embalados, rotulados, e utilizando diferentes técnicas de processamento, seguindo uma série de cuidados de higiene. Os estabelecimentos processadores, eles são construídos e operados de forma a evitar contaminação e manter uma boa qualidade sanitária dos alimentos, né, seguindo as recomendações dos órgãos de inspeção. Então, é bem esse paralelo. É aqui que o nosso frango, o nosso suíno lá vai virar um presunto, ou ele vai virar um pacote lá, embalagem de asinha de frango. E aqui, então, que a nossa ostra, o nosso mexilhão vai virar um produto à base de molusco bivalve, né? E, por fim, né, o que são os estabelecimentos de comércio de moluscos? Os estabelecimentos de comércio são justamente o público-alvo aqui desse evento, né? Que são os supermercados, as peixarias ou os restaurantes. Eles são responsáveis por vender os moluscos provenientes, né, os produtos à base de moluscos provenientes dos estabelecimentos processadores. Que eles chegam desses estabelecimentos devidamente embalados e rotulados, né? E eles fazem a venda desse produto ao consumidor final. Eles são considerados estabelecimentos de comércio, né? Os mercados, as peixarias, por exemplo, e os restaurantes também são estabelecimentos de comércio, mas nesse caso eles vendem os moluscos na forma de refeições, né? Assim como os estabelecimentos de comércio, os restaurantes, eles também devem vender somente produtos que tenham passado por um estabelecimento processador. Eu vou explicar isso melhor um pouquinho para frente. Então, aqui eu começo a falar um pouquinho das regras, né? Então, vou falar um conceito que a gente chama de rota formal de comércio de moluscos. Os produtos de origem animal, de uma forma geral, existe um regulamento que ele data aí da década de 50, que é o RISPOA, o Regulamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que ele exige que todo produto de origem animal ele passe pelos procedimentos de inspeção, né, em um estabelecimento processador, vinculado ao serviço de inspeção aí, né, antes de chegar ao consumidor final. Então, quer dizer, a lei requer lá desde a década de 50 que o molusco, todo produto de origem animal, ele passe pela inspeção, pela fiscalização do Estado, né? Às vezes não necessariamente de um agente do Estado, mas supervisionado por um agente do Estado, para certificar que esse produto está em condições de consumo humano, para depois ele ser vendido para o consumidor final. Isso vale também para os moluscos. Os moluscos, por ser um cultivo relativamente recente comparado com as outras carnes, e por ter algumas peculiaridades, tem uma legislação específica, que era de 2012, e essa legislação, ela estabelece outras regras, mas ela também deixa claro lá que os moluscos, eles também têm que passar pelos procedimentos de inspeção em estabelecimentos processadores registrados junto aos órgãos de inspeção antes de serem destinados ao consumo humano. E com base nisso, a gente chega a essa rota formal que eu vou apresentar aqui, que basicamente a gente tem lá a fazenda marinha, que produz os nossos animais, que são os moluscos. A gente tem os estabelecimentos processadores, que recebem esses moluscos, realizam aqui o processamento que ele tem que realizar de acordo com o que estabelece lá a fiscalização, né, o órgão de inspeção. Ele vai embalar esse produto, então o molusco vai estar embalado, rotulado, com prazo de validade, valor nutricional, né, data de expedição, tudo certinho. E esse produto aqui vai ser vendido pelos estabelecimentos de comércio, pelas peixarias, pelos mercados, pelos restaurantes. Então, basicamente, essa aqui é a rota formal de moluscos. E aí, imagino que o pessoal que está acostumado a trabalhar com supermercado deve estar falando, poxa, mas até agora não falou nenhuma novidade, né? Porque isso vale para todos os produtos de origem animal. E é verdade, né? Quem está acostumado sabe que não pode, tem que comprar o leite, não pode comprar o leite diretamente lá do produtor de leite, vai comprar de uma indústria, né? O leite vai vir embalado com o selo de serviço de inspeção, os ovos a mesma coisa, o frango a mesma coisa, o mel a mesma coisa.
Então, aqui os moluscos, ele acaba entrando basicamente na mesma regra. Mas aí existe aqui um fator muito de tradição e às vezes quando a gente fala de moluscos, né, ou fala de pescado de uma forma geral, existe sempre aquele sentimento de, poxa, mas o molusco eu gosto dele quanto mais fresco melhor. Eu gosto de pegar direto com o maricultor lá na beira da praia, porque eu tenho certeza que ele está fresquinho, acabou de sair. E aqui eu vou explicar, né, por que essa exigência de que esses animais passem por um estabelecimento processador antes de chegarem ao consumidor final, essa exigência faz sentido, no que ela é baseada, né? Então, como é que funciona esses controles? Eu não quis me alongar aqui, então não vou entrar em muito detalhe, se no final alguém quiser eu posso falar um pouquinho mais, mas o fato é que a gente tem essas fazendas marinhas espalhadas aqui em todo o estado de Santa Catarina, são mais de 500 dessas fazendas no estado, né? Então, tem fazendas dessas que estão localizadas em áreas onde a qualidade da água é muito boa, né? Então, longe de centros urbanos e tal, onde a poluição não tem uma chance muito pequena de chegar, mas a gente tem áreas que estão mais próximas dos centros urbanos, onde possivelmente pode chegar a poluição, pode ter algum risco ali, e esse risco ele tem que ser controlado, né? Quem faz o controle desse risco é o Estado, por meio de um programa de monitoramento. Então, hoje, o governo do Estado, né, a Secretaria da Agricultura, por meio da SIDASC, e apoiada aí pelo governo federal, pelo Ministério da Agricultura, fazem um monitoramento de todas essas áreas de cultivo em Santa Catarina. Então, são coletadas amostras dos moluscos que estão sendo produzidos ali e é feito um monitoramento, né? Se controla basicamente dois riscos. Um risco que ele é temporário, que você já deve ter ouvido falar das florações de algas nocivas, mais popularmente chamadas de marés vermelhas, que são eventos naturais que tornam esses produtos, os moluscos, inadequados para o consumo por um período, né? Então isso é monitorado. Passou aquele período, eles voltam a ser aqueles produtos que eu falei lá, super saudáveis e prontos para o consumo. Então, nesses períodos é feita a interdição, mas quando não está tendo interdição, que os moluscos não têm nenhum problema com essas marés vermelhas, mesmo assim existem moluscos que são produzidos em áreas com a qualidade de água ótima e áreas com qualidade de água intermediária, vamos dizer assim, né, que pode ter algum risco. E quem tem para reduzir, para eliminar esse risco, quem tem essa atribuição são os estabelecimentos processadores. Sempre que o molusco que é recebido ali no estabelecimento processador vem de uma área que tinha ali uma condição intermediária, que no monitoramento lá realizado pela SIDASC indicou lá, esse molusco está com qualidade intermediária, não quer dizer que ele não possa ser consumido, ele pode, ele tem qualidade. Porém, para ele estar adequado para o consumo humano, ele precisa passar por um tratamento lá dentro do estabelecimento processador. Então, é o estabelecimento processador que garante que aquele molusco que saiu da água lá vai estar adequado para o consumo humano. Que tipo de tratamento eu estou falando? Por exemplo, às vezes o molusco ele é colhido, mas para ele estar adequado ao consumo humano, ele tem que passar por um cozimento, por exemplo. O órgão lá de inspeção vai exigir que ele passe por um cozimento antes de ser. Então, é lá que ele vai passar por esse cozimento. Ou se o molusco vai ser consumido vivo, né, vai ser vendido vivo ao consumidor final, existe um tratamento que a gente chama de depuração, que basicamente é manter esses animais como se fossem grandes aquários de água salgada, né? Por 1 a 2 dias ali, onde esses animais vão ficar ali limpando o intestino deles, então eliminando tudo quanto é bactéria ou vírus que tem ali possivelmente no intestino dele, e depois daquele período ele está seguro para o consumo humano. Então quem tem a atribuição de fazer isso são os estabelecimentos processadores. Então, quando a gente, né, voltando naquela coisa do quanto mais fresco melhor, eu gosto de pegar direto com o maricultor, quando a gente pega o molusco direto com o maricultor, que a gente está fazendo uma coisa que não está prevista na lei, né? Mas dois, que a gente está eliminando aqui da rota formal uma etapa extremamente importante do processo, que é justamente o processamento que garante que aquele produto vai estar adequado ao consumo humano, né? Então, a gente não sabe se aquele molusco que foi comprado direto do maricultor ali, ele vem de uma área que tinha qualidade ótima ou de qualidade intermediária, se ele precisava ou não de um tipo de processamento. E a gente só vai ter certeza disso se a gente comprar o produto que veio embalado e rotulado ali por um estabelecimento processador. Então, basicamente, a regra é simples, é essa, né? Quem quer comprar molusco lá para vender no seu mercado, na peixaria ou no restaurante, tem que comprar o produto devidamente, né, de um estabelecimento processador, devidamente embalado e rotulado. É simples assim? É relativamente simples, né? Aí vocês podem me perguntar, que a gente está aqui na Expo Super, vocês entraram aqui na área da agricultura familiar, né? E eu estou falando para vocês que... Só um pouquinho. Estou falando para vocês que vocês têm que comprar só dos estabelecimentos, só do frigorífico aqui, né? Então, poxa, cadê o pequeno
maricultor nesse processo? A primeira coisa que é importante deixar claro é que os nossos estabelecimentos processadores de moluscos no estado, aqui em geral, eles não são grandes empreendimentos, né? Muitos deles são tocados aí por um pequeno grupo de maricultores ou pequenos empresários e tal. Então, não deixa de ser exatamente uma agricultura familiar na maior parte dos casos. Mas existe, em vários casos, onde o maricultor está muito próximo desses estabelecimentos. Eu vou apresentar aqui quando, né? Então, falar de possibilidades de comercialização dos moluscos, que vão estar de acordo com o que está previsto na lei, né, mas não são exatamente aquele organograma que eu mostrei bem bonitinho ali, né? Então, uma possibilidade é a compra de moluscos. Existem vários casos desse aqui, onde o próprio maricultor ele tem um pequeno estabelecimento processador ali, que é vinculado ao serviço de inspeção, muitas vezes até ao município, né, o serviço de inspeção municipal que a gente fala. Então, o maricultor ali ele é dono de 2 empreendimentos, vamos dizer assim. Ele é dono de uma fazenda marinha e de um pequeno estabelecimento processador. Então, a produção dele passa por esse estabelecimento processador. Se precisar fazer algum processamento, ele faz, e ele tem o produto dele embalado e rotulado. A gente tem alguns casos aqui em Floripa dessa situação. Acredito que tem em outros municípios também, né? Mas como eu resido aqui em Floripa, a gente tem mais proximidade com esses casos aqui. Então, nesse caso, a gente está comprando diretamente de um maricultor, mas não exatamente do maricultor, do estabelecimento processador dele. Uma outra possibilidade, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem nenhum operando, mas a gente teve por bastante tempo, né? O exemplo da Copermac em Penha, né? A Cooperativa dos Maricultores de Penha, onde a gente tinha um grupo de maricultores lá, né? Que operavam um estabelecimento processador de forma coletiva por meio de uma cooperativa. Então, nesse caso aqui, novamente, eles estão passando o produto deles aqui pelo estabelecimento processador. O produto deles vai estar devidamente embalado, rotulado como prevê a lei, né? E ele pode ser vendido aí para qualquer mercado, peixaria, restaurante, sem problema nenhum. Essa aqui é uma outra alternativa que ela é interessante. A gente teve um produtor que trabalhou bastante tempo dessa forma em Governador Celso Ramos, não sei se ele continua, mas isso aqui é uma possibilidade que existe, ela acontece, né? Que muitas vezes o maricultor lá ele não tem interesse em operar um estabelecimento. Tudo é um novo negócio, né? Vamos dizer assim. Então, muitas vezes o maricultor ele tem o mercado dele lá, que o pessoal gosta de comprar dele, porque ele tem um produto muito bom e tal, mas ele não quer investir num estabelecimento processador. O maricultor ele pode fazer uma coisa que também é plenamente legal, que é contratar um estabelecimento processador que já exista para prestar esse serviço para ele. Então, ele pega a produção dele, ele faz um acordo lá com o estabelecimento processador para cobrar um valor dele para processar, ele manda para o estabelecimento processador, o estabelecimento faz e entrega para ele o produto dele embalado e rotulado. O estabelecimento pode, inclusive, registrar um produto no nome do seu maricultor, aqui o senhor José, ele pode botar lá marisco do senhor José, cria a marca dele, e o estabelecimento processador processa, e isso vai estar especificado na rotulagem, né, mostrado que aquilo foi processado por terceiros, né, mas o produto é do seu Zé, a marca lá é do seu Zé, e ele pode vender o produto dele para peixarias, restaurantes e mercados sem nenhum problema. Possibilidade também de comércio de acordo com o que está previsto na lei. Isso aqui aconteceu bastante no mercado público aqui de Florianópolis, e isso acaba acontecendo também em alguns mercados. Muitas vezes o pessoal quer fazer fracionamento de embalagem e para fazer isso, teoricamente, para fazer a venda dos moluscos, o supermercadista, ele teria que manter os animais na embalagem original, que veio lá do estabelecimento processador. Mas muitas vezes se quer abrir a embalagem, fazer fracionamento, vender pequenas porções e tal. E para fazer isso, tem que se adequar a estrutura, por exemplo, de uma peixaria às exigências do serviço de inspeção e registrar esse estabelecimento lá junto a um serviço de inspeção municipal, por exemplo, foi o que aconteceu aqui em Florianópolis. Então, aquilo deixa de ser simplesmente um mercado ali, ele passa a ter também anexo um estabelecimento vinculado ao serviço de inspeção. Então, de novo, a gente está dentro das regras aqui. Esse estabelecimento ele poderia comprar molusco direto dos maricultores e vender lá, né? Ele vai estar embalando e rotulando aquilo na hora de vender para o consumidor. Então, estaria dentro do previsto na legislação. Aqui, obviamente, que vai ter que respeitar as regras do serviço de inspeção. Então, ele possivelmente vai colocar alguma limitação. Se, por exemplo, tiver que fazer um processamento e tal, o estabelecimento vai ter que estar preparado para fazer esse tipo de coisa, né? Mas isso é possível e existem exemplos disso em Florianópolis aqui, inclusive em caso de restaurantes que fizeram um anexo para poder receber o molusco direto do maricultor, eles processam aqui no anexo e depois usam nos pratos. Tem um exemplo disso aqui na localidade de Santo Antônio de Lisboa, que é uma localidade bem
tradicional para o consumo de moluscos, né? E existem restaurantes que fizeram esse tipo de abordagem aí, né? De fazer esse anexo vinculado ao serviço de inspeção. Então, eles passam a ser um restaurante, mas também tem um anexo ali que é um estabelecimento processador. Isso também é possível e é plenamente legal. Então, feito isso, eu até aqui usei basicamente a apresentação, texto, né? Então, eu preparei aqui, a EPAGRE prepara uma série de materiais didáticos para capacitação de maricultores e estabelecimentos processadores. Então, a gente tem um vídeo aí, eu não lembro agora o tempo, mas acho que é em torno de 30 minutos, mostrando as regras para o maricultor, a regra para o processador e a regra para o estabelecimento de comércio. Então, o que eu fiz aqui, eu dei uma resumidinha nele, só para aquilo que é importante para o estabelecimento de comércio. E esse vídeo ele ilustra bem, para quem não tem intimidade com a área, né, para ver como é que é uma fazenda marinha de verdade, como é que é um estabelecimento processador, e ele resume essas regras que eu apresentei aqui. Então, eu vou fazer essa apresentação aqui. Se tiver algum problema com o áudio, vocês me avisem, mas eu acho que está tudo certo. O estado de Santa Catarina é o maior produtor de ostras e mexilhões do Brasil. Esses organismos, assim como as vieiras e os berbigões, são chamados de moluscos bivalves. Em torno de 15 mil toneladas desses animais são produzidas todos os anos em Santa Catarina e são consumidas em diferentes localidades do Brasil. Assim como a carne de outros animais, os moluscos precisam de uma série de cuidados para que possam ter sua qualidade garantida para o consumidor. Esse vídeo tem o objetivo de divulgar a produtores, processadores e comerciantes as principais regras e práticas para a produção de alimentos seguros e saudáveis à base de moluscos. Atualmente, o comércio de bovinos, aves e suínos é controlado desde a produção nas granjas e fazendas até a venda nos estabelecimentos comerciais. Com o investimento em fiscalização e controle de qualidade, foi possível minimizar os riscos e conquistar a confiança dos consumidores que hoje compram esses produtos em qualquer mercado com confiança na qualidade do que irão comer. E como estamos em relação aos moluscos? Atualmente existem estabelecimentos em Santa Catarina que processam moluscos com os mesmos cuidados que são dados à carne de outros animais, que foram produzidos e processados de acordo com as leis brasileiras, dispostos à venda devidamente embalados, como prevê a legislação. Porém, ainda é comum vermos ostras e mexilhões sendo processados ao ar livre, colocados à venda sem embalagem, sem informações sobre procedência ou validade, em locais sem refrigeração. Comum também é encontrar pessoas que têm receio de consumir moluscos por questionar sua qualidade. Mas como é possível garantir a qualidade das ostras, mexilhões, vieiras e berbigões e conquistar a confiança dos consumidores? Para garantir a qualidade dos moluscos produzidos, são necessários basicamente dois elementos. A legislação, que estabelece como a produção, colheita, transporte, processamento e venda dos moluscos devem ser realizados de forma a manter a sua qualidade adequada ao consumo humano, e a fiscalização, que orienta e tem o poder de punir irregularidades, assegurando que as regras sejam cumpridas. Nesse contexto, a capacitação de produtores, processadores e comerciantes de moluscos é fundamental. Somente conhecendo a legislação é possível atender às exigências de forma adequada. Lendo a legislação brasileira, é possível verificar como é a rota formal de comércio, isto é, todas as etapas que os moluscos devem passar
antes de chegarem até o consumidor final. Essa rota se inicia com a retirada dos moluscos de fazendas marinhas ou bancos naturais. Assim que são retirados e acondicionados em caixas ou sacos, os moluscos são chamados de matéria-prima. Após a retirada, acontece o trânsito animal, que é o transporte da matéria-prima dos locais de retirada até os estabelecimentos processadores. Nos estabelecimentos processadores, a matéria-prima é transformada em produto final, devidamente embalado e rotulado. Depois, ocorre o transporte do produto até os estabelecimentos comerciais ou restaurantes, onde é vendido ao consumidor final. Os veículos devem estar equipados para manter a temperatura indicada no rótulo para o produto transportado. Condutores e ajudantes devem fazer uso de vestuários limpos e devem ter bons hábitos de higiene. O produto final pode ter diferentes apresentações, como moluscos vivos, moluscos cozidos e resfriados, moluscos cozidos e congelados, porém, devem estar embalados e rotulados com o selo do Serviço de Inspeção, inclusive no caso de moluscos vivos. Moluscos devem ser conservados na embalagem original do estabelecimento de processamento, mantidos em dispositivos de produção de frio. Para que um estabelecimento comercial possa fracionar embalagens, ele deve buscar o seu registro junto ao Serviço Oficial de Inspeção. Nesse caso, as regras a serem seguidas são aquelas apresentadas para estabelecimentos processadores. Para o preparo de pratos, restaurantes, pastelarias e congêneres devem utilizar exclusivamente moluscos inspecionados. O estabelecimento e os funcionários devem estar preparados para manipular os alimentos com higiene. Os manipuladores de alimentos devem estar saudáveis e devem fazer uso de vestuário adequado, mantendo cabelos cobertos e mãos obrigatoriamente lavadas com água e sabão antes do início das atividades. O objetivo da vigilância sanitária é atuar para a saúde pública. Nesse sentido, a vigilância sanitária atua na fiscalização de alimentos no comércio, exigindo que os mesmos cheguem nessa etapa fiscalizados e inspecionados com selo de inspeção e rotulados para garantir a rastreabilidade. A vigilância sanitária atua também nas etapas de transporte e no armazenamento desses produtos no comércio, garantindo que os mesmos se mantenham em conservação adequada e que cheguem ao consumidor com qualidade e inócuos. A aplicação das regras estabelecidas na legislação para o comércio de moluscos é um passo importante que maricultores, processadores e comerciantes de moluscos dão em direção ao futuro. Seguindo essas regras, certamente teremos uma cadeia de produção, processamento e comércio mais sólida que contará com consumidores cada dia mais satisfeitos e confiantes nos produtos da maricultura catarinense. Certo. A gente está no tempo aqui, né? Mas eu já estou nas considerações finais. Então, aqui finalizando, né? A ideia aqui é passar a mensagem mostrando quais são as regras da legislação. As regras não são mais complicadas do que aquelas previstas para outros produtos de origem animal, né? Mas para o nosso público, especialmente os maricultores que estão acostumados com esse comércio que muitas vezes ele era feito diretamente do maricultor para o comércio, essas regras a princípio podem parecer complicar a vida dos interessados no comércio de moluscos, né? Mas como eu tentei mostrar aqui, na verdade elas visam aumentar a segurança dos produtos na maricultura. Isso gera benefícios diretos aos produtores e consumidores, é todo mundo que está envolvido nessa cadeia de comércio. Isso porque essa questão de você ter um produto confiável é muito importante, né? A gente sabe que um caso de uma pessoa que, de repente, consuma molusco e passe mal, ela pode comprometer toda a credibilidade aí de uma cadeia produtiva que sustenta uma série de famílias aí em Santa Catarina, tem uma importância social muito grande.
Então, por isso que esse nosso investimento, tanto da EPAGRE, da Secretaria da Agricultura, da SIDASC, na qualidade desses moluscos, né, no controle sanitário, ele tem por objetivo justamente a consolidação dessa cadeia, né, conquistar consumidores para que todo mundo possa consumir molusco de Santa Catarina com confiança, né. E uma última colocação aqui também, que eu comentei com um colega que faria essa apresentação aqui para o público da Expo Super, né? E a EPAGRE hoje tem uma série tem 2 projetos específicos, né? Que tem por objetivo gerar soluções aí justamente para essa questão do produto na forma do molusco na forma de produto final, né? Então, um deles são o objetivo de gerar produtos que tenham um maior tempo de prateleira e produtos diferenciados, né? Preparados à base de moluscos. Isso é um projeto feito em parceria com a UFSC. E o outro está sendo analisada a viabilidade de utilizar expositores de animais vivos em supermercados, por exemplo. Isso não é autorizado hoje pela legislação brasileira, mas está se fazendo pesquisa nesse sentido para ver se isso for realmente viável e seguro, pode ser mais uma opção. Então, seria possível a pessoa ver o molusco vivo ali direto na prateleira, né, com água e tal, poder escolher, de repente, o molusco que ela quer. Então, essa é uma possibilidade que está sendo pesquisada por um colega lá da EPAGRE, com o objetivo de tornar mais atrativo esse comércio de moluscos também aí pelos consumidores finais. Então, era isso aí que eu tinha que colocar, né, tinha para colocar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ver aqui o chat agora, a gente conversa mais agora no final. Obrigado aí pela atenção. Quem precisar, o meu e-mail de contato é esse aqui, né? Pode entrar em contato comigo por meio desse e-mail. Obrigado. Agradeço. Tá bom, obrigado, Dr. Robson Ventura de Souza, né, que é médico veterinário da EPAGRE, uma brilhante palestra, então, sobre o comércio legal de moluscos bivalves, né, e as orientações ao comprador, mostrando a importância, né, como produto de origem animal, né, muitas vezes a linha de pescados, principalmente dos moluscos, há um entendimento, principalmente por parte do consumidor, quanto mais fresco, melhor, e mais próximo do produtor, melhor, né, mas pode também ter riscos, né, com relação a esses produtos. Como foi comentado, né, as perguntas são pelo chat. Aqui tem um comentário, Robson, que o Márcio Henrique Félix de Moreira comenta que a Coopermap está funcionando novamente, deve ser a cooperativa que você comentou, né, com relação aos moluscos de Florianópolis, é isso? Que ótima notícia, eu não sabia. A gente hoje, eu até comentei da Coopermap, existe também uma cooperativa em Florianópolis, se não me engano é Cooperostra o nome, que ela fica no sul da ilha, e o pessoal lá está trabalhando para tentar fazer ela funcionar em breve, assim. Então, eu acho uma forma muito legal, porque muitas vezes um estabelecimento processador ele pode ser caro e complicado de ser operado quando por um agricultor que já tem atribuição de produzir numa fazenda marinha, né? Mas eles agrupados pode ser um bom negócio, porque eles acabam agregando aí uma fatia de lucro que acaba sendo absorvida pelo estabelecimento processador, né? Então, é uma ótima notícia que a Coopermap está nativa de novo. Eu só pediria que tu ativasse o teu vídeo, Robson, para as pessoas te verem. E o Everton também comentou aqui que a Coopermap readquiriu o CIF, né, e está se estruturando para processamento. Se alguma outro participante também quiser fazer questionamento, algum comentário, o Robson, pelo chat, fique à vontade. E vários comentários elogiando a palestra, Robson. Foi muito boa. Eu tô com um problema aqui, Marcelo, que o meu Zoom não está respondendo, mas vocês estão me escutando, eu tô com medo de mexer e cair. Então eu vou manter sem o vídeo e eu vou respondendo por aqui, assim, dessa forma. A Thelma comenta que é muito bom saber que em Santa Catarina temos segurança para consumir esses animais, né? Mas como se falou, né? Acho que é até bom dar uma comentada em cima disso, Robson, porque existe muito uma desconfiança, né? Você já mencionou sobre isso, né? Mas por parte do consumidor, com relação ao consumo desses produtos, né? Muitas vezes já em algumas ocasiões foi inclusive na mídia falado, olha, nesse momento não dá para consumir, né? A população deve aguardar. Então, você comentou, acho que é bom reforçar isso. Joia. Isso é interessante, porque às vezes o entendimento pode não ser o melhor quando isso aparece na mídia, né? Fala, nesse momento a comercialização de moluscos foi interrompida em Santa Catarina, né? E por que isso está acontecendo? Esses são eventos naturais que eles acontecem, né? Eventualmente no mar, o mar é composto por uma série de algas microscópicas muito pequenas, do tamanho de uma célula, né? Que são alimento de vários peixes e dos moluscos, eles são os principais alimentos.
Eventualmente, uma espécie dessas, existem milhares de espécies de microalgas, né? Mas uma dessa pode ser uma alga que produz uma toxina que faça mal ao ser humano. Mas ela não faz mal ao molusco, ela é alimento para o molusco. Quando isso está acontecendo, e acontece na costa do Brasil toda, né? No mundo todo isso acontece, o molusco ele vai comer aquela alga e por um período ele vai ter o molusco ele vai acumular uma toxina, né? Uma quantidade de toxina. Depois de um tempo, aquela alga vai morrer, vai acabar, e o molusco vai liberar aquela toxina na água, e ele volta a estar tão saudável quanto ele era antes para o consumo. Mas durante aquele período ele poderia fazer mal para uma pessoa, podia causar diarreia, por exemplo, que é um tipo de toxina que chama toxina diarreica, né, que ela pode causar diarreia numa pessoa que consumir naquele período. Mas é só naquele período. E em Santa Catarina, a SIDASC faz um trabalho aí, apoiado pelo Ministério da Agricultura e com apoio de universidades também, que se monitora isso. Então, sempre que tem um evento desse que poderia fazer as pessoas passar mal, o pessoal interrompe a comercialização. Isso pode parecer, nossa, então é perigoso? Não, aqui é justamente que é seguro, porque a gente sabe o que está acontecendo, né? Então, onde não se faz esse monitoramento, esse tipo de evento acontece e as pessoas não sabem. Então, algumas pessoas podem consumir o molusco, passar mal e falar, não vou mais consumir. Então, isso é um investimento grande do governo do estado e do próprio governo federal nesse tipo de trabalho. Ele é bastante trabalhoso, é um trabalho a EPAGRE trabalhou um tempo com isso antes disso virar lei, né? Hoje a SIDASC faz esse trabalho aí desde 2012. Mas é trabalhoso, porém vale a pena, porque a gente está dando muita confiança para quem vai consumir molusco, que sabe que no período que está liberado, o molusco está adequado para o consumo. Porém, chama atenção aqui, né? Não quer dizer que se ele está liberado para o consumo, você pode comprar direto do maricultor e achar que está tudo bem, porque existe essa regra, né, de que esse molusco ele deve passar por um estabelecimento processador, antes de chegar porque algumas vezes é necessário algum tratamento adicional, que eu falei ali, para redução de risco, que pode ser a depuração, pode ser o cozimento. E quando se pula essa etapa do estabelecimento processador, você pode estar incorrendo num risco ali, né? Então, tem todo esse esforço para não ter risco, né? E a gente vai arriscar justamente comprando um produto que pode não ser duvidoso. Então, hoje existe uma série de estabelecimentos processadores em Santa Catarina, né? No município de Florianópolis, em vários municípios foi citado aqui, tem cooperativas, e o trabalho da EPAGRE tem sido muito no sentido de incentivar o comércio legal. Não só da EPAGRE, existe um comitê estadual de controle higiênico sanitário de moluscos. A gente sabe que o comércio, esse informal ainda existe muito, né? É uma coisa de tradição, e isso possivelmente vai continuar acontecendo por um bom tempo. Só que a gente vem incentivando justamente esse formal, porque, é o que está previsto na lei, né? E 2, é o mais seguro, sem dúvida. Então, se eu posso dar um conselho para quem é supermercadista, né, não é nem questão de conselho, é aquilo que está na lei, né? Na lei tem que comprar o que é produto legal. Por outro lado, se você está proporcionando muito mais segurança para quem vai estar comprando o molusco ali no seu estabelecimento de comércio, né? Até porque, né, Robson, muitas das vezes não são macroscópicas as lesões ou os impedimentos, né? Não é possível ver olho nu, né? Só pelo frescor, né? Aqui o Marco Henrique, o Félix Moreira comenta, né, e pergunta se o monitoramento do cultivo indicar interdição, o produtor não consegue retirar os animais das fazendas? Então, como funciona isso, né? Hoje é feito um monitoramento pela SIDASC, e a SIDASC, quando detecta no monitoramento deles um evento desse de floração, né, de risco, é interditado em uma localidade, porque muitas vezes esses eventos eles são locais. Algumas vezes eles estão dispersos, né, então são vários locais ao mesmo tempo, algumas vezes eles são bem locais. Então a SIDASC interdita, é feita uma notificação, né, que aquele local é emitido um auto de interdição daquela região ali, e para os moluscos poderem ser vendidos para os estabelecimentos processadores, eles vão acompanhados de um documento, né, que chama Guia de Trânsito Animal. Então, para você transportar o molusco para um estabelecimento processador, ele tem que chegar junto com uma guia de trânsito, que é um documento que fala, aqui tem um lote de tantos quilos de molusco, né, da espécie tal, que está chegando, que saiu Existe a situação de retirada, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas é como se fosse um documento de identidade ali daquele lote de moluscos. E a partir do momento que aquela região foi interditada, os maricultores não conseguem mais emitir esse documento, não conseguem mais transportar esses moluscos para o estabelecimento processador. Se algum molusco já tinha sido transportado e foi detectada a toxina quando ele já estava lá, também o estabelecimento processador ele tem que ter rastreabilidade, que a gente fala, né? E descartar aquele lote que pode oferecer risco. Mas, basicamente, o procedimento é esse. O molusco que oferece risco, ou ele não chega até o estabelecimento processador, ou, se tiver já no estabelecimento processador, ele é descartado pelos mecanismos de rastreabilidade que o estabelecimento tem que ter ali. Então, basicamente, o procedimento é esse.
né? Pelas vias informais é sempre muito difícil de controlar as coisas, né? Então a gente não tem como garantir que os moluscos não estejam sendo vendidos, por exemplo, em situação de risco pelas vias informais. E se o produtor estiver transportando sem essa guia de trânsito animal, ele poderá perder esses moluscos no transporte, né? Numa barreira sanitária, provavelmente. Exatamente, ele tá fazendo um procedimento ilegal, ele precisa ter mesmo que ele chegue com esse molusco lá no estabelecimento processador, o estabelecimento não pode, por lei, receber esse lote, né? Então ele vai ter que comercializar por alguma via que não é legal, por isso sempre é interessante trabalhar com molusco proveniente da via legal, né? E como o Marcelo bem colocou aí, se ele for parado numa barreira e tal, ele tá ilegal, então aquele molusco ele vai ser descartado, vai ser inutilizado ali por uma barreira sanitária da SIDASC, por exemplo, né? Tá bem, então. Não sei se tem mais algum participante que quer fazer uma pergunta ou alguma consideração, até mesmo por áudio mesmo. Nós já estamos chegando ao final do nosso evento, mas ainda temos tempo para mais alguma manifestação. Marcelo, eu Temos vou vários aproveitar, colegas aí. tu colocou um ponto muito importante que eu acabei talvez não explicando da melhor forma, que é a questão de, como você falou ali, né, um produto, quando você pega um produto pelas vias informais, ele não vai estar embalado, então você não sabe de onde ele veio, você não sabe quando que ele foi expedido, quando que ele saiu da água, né, e muitas vezes, como você falou, às vezes o produto parece fresco, mas, por exemplo, essa questão da toxina que eu falei, quando um molusco tem toxina, o molusco ele está perfeito, ela não tem cheiro, você não consegue e você, não, tudo bem, eu vou cozinhar, quando chegar em casa vou eliminar o risco. Não é verdade para toxinas. Essas toxinas, muitas delas são termoestáveis, que a gente fala. Então, você pode cozinhar ela e tem um aspecto completamente normal, moluscos. Você vai cozinhar, você vai comer, e mesmo assim você está correndo o risco de passar mal, porque você não tem como detectar isso senão em um laboratório. Por isso que a SIDASC faz esse trabalho de coletar amostras e encaminhar para o laboratório para saber como é que os animais estão. Legal. O Marco Henrique, né, está bastante participativo na nossa reunião, ele pergunta: moluscos com guia de trânsito, então é um produto seguro? Então, o molusco com guia de trânsito é um animal que saiu da água e ele vai poder ser recebido por um estabelecimento processador porque ele não tinha, por exemplo, um evento de toxina, a área não estava interditada. Porém, como eu expliquei, esse molusco ele pode estar em duas situações. Ele pode ter saído de uma... Eu estou simplificando a mensagem, né? Mas ele pode ter saído de uma área que está numa condição ótima de água ali, ou uma área que está em uma condição intermediária. Em ambos os casos, você pode consumir os moluscos, mas no caso da área que em condição intermediária, esse molusco precisa passar por um tipo de tratamento, que é exigido lá pelo serviço de inspeção. Então, quem tem esse molusco, ele só vai estar seguro a partir do momento que ele sair do estabelecimento processador, porque o estabelecimento processador vai receber, ele vai ver de onde veio, não, tudo bem, esse produto ele veio de uma área intermediária, então eu preciso fazer tal tratamento. Então, o estabelecimento vai fazer o tratamento, vai embalar e vai vender. Então, o molusco que sai de um estabelecimento processador, ele está seguro para o consumo humano. O molusco que tem guia de trânsito animal, ele não necessariamente está seguro ainda, porque ele precisa passar pelo estabelecimento processador para fazer ali aquilo que está exigido na lei para tornar ele seguro. Então o Marco já agradeceu e parabenizou também pela palestra aí. Tudo está entendido, segundo ele. Joia. Não sei se alguém quer mais fazer alguma pergunta, alguma colocação. Ainda temos alguns minutos para o Dr. Robson. Ou pelo chat, ou por voz mesmo, abrir o microfone e falar. Bom, Robson, parece que está tudo entendido realmente, né? Só temos a agradecer e parabenizar a tua palestra, muito esclarecedora, né? E eu acho que só vem reforçar a importância da inspeção dos produtos de origem animal, né? Que a gente sempre vê nas outras cadeias, tanto na carne e no pescado de uma forma geral, né? Leite, ovos, mel, mas os moluscos, eles parecem que às vezes esquecem que são, né, derivados, né, de origem animal. E eu acho que foi muito feliz, inclusive nas formas de legalização, né, as diversas formas que é possível legalizar, né, e Florianópolis, principalmente, Santa Catarina, está bem avançado com a inspeção estadual, federal e o municipal, né, inclusive Florianópolis está com o CISB aí no município, possibilitando esses pequenos estabelecimentos se legalizarem, inclusive junto aos estabelecimentos tanto das fazendas produtoras, né, mas também dos estabelecimentos de varejo, né, e atacado, né.
Então, só agradecer, parabenizar e deixar um espaço para tuas considerações finais. Joia, eu agradeço, Marcelo. É isso aí, fico feliz que a palestra tenha sido clara, né? E a mensagem final que fica é essa, né? A gente tem um produto nobre, né? E a Santa Catarina tem muita felicidade aí de poder ter essa produção bastante importante quando a gente pensa no país, né? A gente produz aí 95% de molusco de cultivo do país. É um produto nobre, saudável, né? Que a gente pode fazer um marketing positivo muito grande aí e que a gente espera que cada vez mais pessoas estejam consumindo e com segurança. Então, o caminho realmente é esse, é o trabalhar pelo produto, pelas vias legais, que é o mais seguro, né? Então, eu não vejo outro caminho, né? Assim como aconteceu com as outras cadeias, é o que a gente imagina que vai acontecer com os moluscos. E seria isso. Agradeço o espaço e parabenizo aí o pessoal, a organização do evento. E muito obrigado. Bom, chegou uma última pergunta, embora que já te pediu, mas vamos aproveitar, ainda que temos minutinhos aqui, que é da SIDASC Assessoria, né? Que é a nossa irmã aqui da SIDASC. Vou perguntar o que ela recebeu no WhatsApp. Né? O produtor perde o molusco que ficou na água depois que foi interditada? Essa pergunta é o seguinte, possivelmente ela se refere aos eventos de floração de alga nociva, né? Então, durante o evento de alga nociva, o produtor ele não pode tirar o molusco, ele não vai poder colher esse molusco para vender, porque o molusco nesse momento ele está oferecendo risco, né? Então é comum aí que fiquem alguns dias, às vezes algumas semanas com aquela área interditada. Então esse molusco ele não fica inutilizado, né? O fato é esse, o molusco passou esse período onde o molusco está com toxina, o maricultor ele volta a poder vender o molusco. Fato é, porém, que aquela janela de tempo onde ele deixou de vender, né, ele não vai vender todo aquele molusco que ficou acumulado naquele período num dia só depois, né? Então, sempre tem um impacto ali na comercialização do molusco, para o produtor em termos de comércio. Mas, assim, o produto que está lá na água, ele continua, como eu falei, passou aquele evento de floração, o molusco está perfeito para consumo novamente, né? Então, a resposta é, né, o molusco ele fica impróprio para consumo depois do evento de floração? Não, não fica. Passou a maré vermelha, ele vai estar próprio para o consumo. Porém, durante aquele período, né, o maricultor ele deixa de vender e então o prejuízo dele acaba sendo justamente esse período ali que ele acabou uma janela que ele não conseguiu vender o molusco da área dele, né? Mas aquele molusco vai poder ser vendido depois, né? Ele não morre ou ele fica inutilizado, né? Tá. A colega a colega da SIDASC colocou que realmente era esse entendimento e agradeceu a tua resposta, né? Então, agradecemos mais uma vez, Robson, né, pela tua excelente palestra e atender todos os questionamentos, né, as colocações e, né, quem sabe nós podemos estar oferecendo essa tua apresentação em alguns outros momentos dentro da própria Epagre e SIDASC. Muito obrigado. Obrigado. Então, agradecemos a presença de todos, né, e convidamos todos a visitar, então, todos os estabelecimentos, os estandes da Expo Super, principalmente os estandes da nossa agricultura familiar, né, com espaço da Epagre, SIDASC, SEASA, Ministério da Agricultura, né, e Secretaria da Agricultura e da Pesca, aqui de Santa Catarina. Muito obrigado pela atenção de todos.